havia de vir. E Jesus fala que é semelhante como foi com Noé, como foi com Ló, né? Todo mundo vivia normalmente, mas quando o Noé entrou na arca, veio o dilúvio, veio a condenação. Ele diz que é como um raio. E assim como foi com Ló também, né? A mulher do Ló que olhou para trás, ainda estava com o coração em Sodoma. Então ele também diz para a gente não colocar o coração nesse mundo, nos utensílios e assim por diante. A gente falou um pouquinho sobre isso no domingo passado. E esse texto aqui do juiz iníquo, da mulher, sobre o dever de a gente orar sempre, é no mesmo assunto que Jesus está falando. Então também é importantíssimo que nós venhamos manter essa fé, essa crença de que o reino eterno vale a pena, seja nós negarmos coisas neste mundo, dizermos não para as coisas desse mundo e sim para a vontade de Deus, e mantermos essa fé, né? Mantermos essa confiança em Deus. Isso vai trazer para nós a vitória aqui na terra e também a eternidade, em nome de Jesus, amém? Então eu quero só ler para você aqui algumas partes onde Jesus ele fala sobre isso, né? Diz aí no 18:1: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então veja só, eu destaco aqui, Jesus diz que a gente tem um dever de orar sempre e nunca desfalecer. Quando a gente fala orar, irmãos, não é aquela oração arroz com feijão sem resultados. Talvez a tua oração não traga um resultado exterior na hora. Você ora por alguém ou por uma solução de problema, às vezes não é exatamente naquela hora que você orou que tudo vai mudar no exterior. Agora aqui dentro muda. Se você orar com fé, o teu coração é transformado. A Bíblia diz que a paz que excede todo entendimento virá e guardará o teu coração. Ou seja, eu posso estar enfrentando uma luta e talvez enfraquecendo, mas se eu vou para a oração com fé, crendo nesse Deus invisível, mas que é real, e eu vou buscar a presença dele, vou me alimentar da palavra, que a fé também vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus, eu vou me fortalecer. E aqui dentro eu vou me fortalecer, independente do que os meus olhos veem. Até como a gente citou louvando a Deus aqui hoje, né? O Tomé, bem conhecido, muitas pessoas citam aí, né? O Tomé, só acredito vendo, eu sou que nem Tomé, né? Você já deve ter ouvido falar. O Tomé era um dos discípulos de Jesus. E ele falou isso. Quando Jesus aparece para ele, mostra as suas marcas, Jesus diz: mais bem-aventurado é os que não veem e creem. Que no caso somos nós hoje. Ninguém vê Jesus em carne e osso. Deus é espírito, e aquele que se aproxima de Deus deve crer que ele existe. Nós não vamos vê-lo, mas cremos na sua existência. E quando eu creio, eu vou trazer para o meu coração um resultado. Eu vou orar e eu vou sentir paz, eu vou sentir a presença dele, eu vou sentir que ele está no controle da minha vida. Amém, irmãos? Então quer dizer, Jesus diz: você tem o dever de não desanimar, não desfalecer, não enfraquecer. Como? Orando. O dever de orar sempre e nunca desfalecer. A oração, quando é feita com fé, com fervor, com confiança, ela traz o resultado no nosso coração. Lembra de Jesus também, antes de ir para a cruz? Ele faz uma vigília, chama alguns dos seus discípulos e depois repreende eles que eles dormiam, né? Jesus chama eles para vigiar e orar, e aí ele volta, eles estão dormindo, eles: puxa, vocês não conseguem vigiar 1 hora comigo? Vocês já dormem? Acordem, olha, vigia e ora, porque a carne é fraca. Ou seja, existe a fraqueza no nosso coração, mas como que eu vou vencer? É orando, é me alimentando da palavra,
é mantendo a minha fé. E esse dever não é dos outros, esse dever é nosso. Jesus conta essa parábola dizendo sobre o dever que cada um de nós tem de orar sempre e não enfraquecer. Se você está enfraquecendo, você tem que saber, meu irmão, minha irmã, que você tem o dever de não enfraquecer. Você tem a responsabilidade diante de Deus de não enfraquecer, de não desanimar, de não desfalecer. Como? Reagindo. Uma pessoa que está enfraquecendo fisicamente, está lá sem comida, desanimada, tirada, ela começa a perder as forças. Como é que ela reage? É se levantando, é comendo, é tomando água, sim ou não? Fisicamente falando. Aí você diz, puxa, está reagindo. Ela se levantou para comer, se levantou para beber água, ela não está aceitando. Agora tem muitas pessoas cristãs que estão fracas ou enfraquecendo e estão aceitando, sem agir, como se a responsabilidade não fosse dela. E aqui Jesus deixa bem claro, o dever é nosso, é meu e é seu. Outra coisa que eu destaco aqui também, irmãos, que Jesus vira e diz sobre o dever de orar sempre e não desfalecer. Então o dever é de cada um. Tem muitas pessoas que ela coloca a responsabilidade da sua vida espiritual, ou quando não, às vezes até da sua vida de maneira geral, nos outros. Como assim, pastor? É que eu estou fraco por causa do pastor. Coitado do pastor. Não, eu estou fraco por causa do irmãozinho lá da igreja. Eu estou fraco por causa do obreiro que me olhou atravessado, Eu estou fraco por causa do meu familiar lá que não quer saber de Jesus, pastor. E aí a pessoa se enche de argumentos para justificar a sua fraqueza. Só que o dever é dela. O dever é pessoal, é individual. Jesus diz, dever de orar sempre. E ele não diz de vez em quando, ele diz nunca desfalecer, nunca enfraquecer, nunca desanimar. Se você está enfraquecendo, você tem o dever de se fortalecer, orando, buscando o Espírito Santo, mudando o teu interior, buscando a força de Deus para vencer. Então tem muita gente que ela está enfraquecendo e ela culpa, ela se enche de argumentos para culpar pessoas ou situações para justificar a sua fraqueza, e ela se acomoda na fraqueza. É que eu estou assim, porque assado, porque fulano, porque o mundo, porque isso, porque aquilo. E aí ela está se justificando para não se fortalecer, para não assumir a responsabilidade que é dela, o dever que é dela. Você está compreendendo? Então o dever é seu, meu irmão, minha irmã, é meu. Nós não podemos enfraquecer. Como que nós devemos agir? É atitude. Aqui Jesus conta a parábola dessa viúva que ela teve atitude. Quer ver? Diz aí no versículo 2, diz assim, dizendo, essa é a parábola: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo não quis, mas depois disse consigo, ainda que não tema a Deus, nem respeito aos homens, todavia como esta viúva me molesta, hei de fazer justiça, para que enfim não volte e me importune muito. Jesus está usando o exemplo acerca de, lembra que ele ainda diz o que é o assunto, o dever de orar e não enfraquecer. Então qual é o assunto da parábola? Não enfraquecer, não desanimar. O que essa mulher fazia? Todo dia, juiz, julga a minha causa, julga a minha causa. Para a gente entender um pouquinho, na época a mulher já não tinha voz naquela época, e ainda a viúva sem o marido para falar por ela, pior ainda. Então ela era a pessoa menor, eram as viúvas e os órfãos, que são os abandonados, eram as pessoas que tinham menos voz na sociedade da época. O juiz era a autoridade máxima. Então essa mulher buscou o direito dela com uma autoridade máxima.
Só que não foi na primeira vez que aquela autoridade deu resultado para ela. Ela foi uma, ela foi duas, ela foi três, e o juiz não queria saber dela. Só que ela não desistiu, ela insistiu, ela foi até ele se dobrar e fazer justiça. Isso é uma atitude de não desistir. Tem pessoas que ela vai orar e ela faz aquela oração: eu orei, entreguei na mão de Deus. Sabe aquela oração vazia, fria, só para dizer que orou? Eu já orei. Ela levanta igual, ela não orou coisa nenhuma, ela só falou algumas palavras, sem fé, porque quando você ora com fé tem resultado. Aí o que acontece? Ela fala aquelas palavras, levanta: eu já fiz a minha parte. Ou seja, só para dizer que fez. Essa mulher não fez algo só para dizer que fez. Ela não foi lá uma, duas, três vezes no juiz, virou as costas e passou o resto da vida fracassada dizendo: eu tentei. Eu fui lá. Mas tu foi lá falar com o juiz? Fui, fulano, né? Imagina uma conversa dela com os outros, se ela tivesse desistido. Fui uma, fui duas, fui três, mas aquele juiz lá não quis me dar, não quis fazer justiça, me dar o que era meu, então eu acabei desistindo. Ela seria uma pessoa contadora do seu fracasso e culpando ainda os outros, culpando o juiz, culpando a lei, culpando isso, culpando aquilo. Só que ela não foi assim. Ela foi até alcançar o que era dela. Ela não desistiu, ela não enfraqueceu, ela não parou de acreditar. E é isso que nós devemos ter no nosso coração. Seja relacionado às bênçãos que Deus promete aqui na terra, e seja principalmente relacionado à vida eterna. Porque quando eu acredito na maior vitória de todas, que é a eternidade, meu irmão, não vou acreditar que Deus pode curar aqui. Eu não vou acreditar que Deus pode transformar água em vinho. Se eu acredito em algo que é a Nova Jerusalém, a cidade santa, a eternidade, que eu não vejo com os meus olhos, mas eu creio, eu tenho fé que eu vou alcançar a eternidade, a maior vitória de todos. Mas aí aqui na terra eu vou me deparar com um probleminha, vou desistir, vou achar que Deus não pode abrir uma porta, vou achar que as coisas não podem melhorar, porque eu enfrentei um não, porque eu enfrentei uma dificuldade. Isso não é fé, isso é desistir, isso é enfraquecer, é agir de maneira natural. E Jesus está dizendo: você não foi chamado para desistir, você não foi chamado para ser fraco, você não foi chamado para enfraquecer, você tem o dever de ser forte. Entre outras palavras, é isso que ele está dizendo: o dever de nunca enfraquecer, de nunca desfalecer. Se está desfalecendo, comece a se fortalecer. E não aceite que a fraqueza venha tomar conta do teu coração, as desculpas para se conformar com a fraqueza e com a derrota, que não alcançou porque isso, porque aquilo, ou que não está bem por causa dos outros. Não, lute até alcançar aquilo que é seu. E é isso que essa mulher fez. Ela teria várias desculpas para dar e desistir e parar de lutar. Ela era a menor de todas na cidade, o juiz era o maior. Ela podia dizer: ele não quis, ele é o poderoso, ele não me quis, vou desistir. Ela não desistiu, ela não enfraqueceu. Deus não quer que você desista. Deus não te chamou para você seguir um caminho de fraqueza, de desistência. Deus te chamou para seguir um caminho de vitória, onde você vai ser forte com a força de Deus, claro, com o poder de Deus. Você vai ser forte e vai alcançar as promessas. Aquilo que ele falou não é para a gente ler como historinha, é para a gente viver as promessas de Deus aqui na terra e na eternidade. Amém, meus irmãos? Diga glória a Deus. Agora olha o que diz aí, que ele fala sobre o juiz, sobre a maneira de olhar para essa parábola, né? Diz aí no versículo 6: e disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Digo-vos
que depressa lhes fará justiça. Então Jesus fala e mostra: se essa mulher não desistiu diante de um juiz injusto, que dirá o Pai, Ele fará justiça na tua vida. Amém, irmãos? Então ele compara, ele diz: olha, se esse camarada sendo ruim, não temendo a Deus e nem aos homens, talvez você se depara com situações na tua vida assim. É um colega, é um amigo, é um familiar que não teme a Deus e não respeita ninguém. E você desiste daquele familiar, de salvar ele, de lutar por ele. Ah, ele não teme a Deus, não quer saber de ninguém, vou largar de mão. Deus não te chamou para abandonar o caminho, para dizer que não há salvação. Ao contrário disso, se você crê nele, será salvo tu e a tua casa. Então você vai olhar, não com um olhar de condenação ou julgamento. Você vai olhar para a palavra e vai crer na palavra, e vai invocar o cumprimento da palavra. E é isso que essa mulher fez. Ela invocou a justiça. Justiça é o cumprimento da palavra em nossas vidas. E aqui Jesus diz: Deus fará justiça aos seus escolhidos, que clamam de dia e de noite. Você é um escolhido de Deus. Talvez você possa até pensar: pastor, eu estou na igreja porque eu quis, porque eu tive um problema e aí eu fui buscar em Deus e conheci Deus porque eu quis. A Bíblia diz, o próprio Jesus fala: não foi vós que escolhestes a mim, eu vos escolhi, Ele te escolheu. E aqui diz: você é um escolhido. Se você não desfalecer e clamar de dia e de noite, Deus fará justiça na tua vida. Esse que é o problema. A pessoa quer a justiça sem fazer a vontade de Deus. Ela quer a justiça sem orar de dia e de noite. Quando fala clamar dia e noite, é invocar, é chamar Deus para a sua vida, de dia e de noite, em todo tempo. Todo tempo você clamar: não, Deus, o Senhor disse é vida e vida com abundância, eu quero essa vida abundante. O Senhor disse que tem o poder para curar, eu creio nessa cura, e eu vou chamar a bênção de dia e de noite. Amém, irmãos? Então ele diz: Deus fará justiça aos seus escolhidos, mas o desanimado, o enfraquecido, o que está fraco, desfalecido, não. Aquele que clama dia e noite, ou seja, chama, invoca a presença de Deus, as bênçãos, as promessas, que acredita e chama para a sua vida a bênção de Deus. Só que o que acontece, em vez da pessoa fazer isso diante das lutas, às vezes o que ela invoca é só coisa ruim. Ela espragueja a sua vida: que eu não presto para nada, que eu nunca vou ser feliz, que não adianta essa vida, acho que eu vou ficar tirado porque eu não nasci para vencer e não sei mais o que. Quando não, espragueja e fala coisas até piores, né? Sobre a sua vida, sobre o seu caminho. Só que aqui não está falando. Uma pessoa enfraquecida faz isso, age de maneira natural. Não adianta, não tem jeito, acabou a chance. Porque uma pessoa natural não acredita no Deus do impossível, não acredita no Deus que tudo pode. Então ela age de maneira natural, pelo que os olhos veem. Se essa viúva olhasse para o juiz, ela diria: larguei de mão, perdi a causa, não tem jeito. Mas ela olhou para aquilo que ela tinha direito, aquilo que a palavra de Deus fala. É para isso que nós devemos olhar. E aqui Jesus diz: se clamar dia e noite, Deus fará justiça aos seus escolhidos. Vai trazer a palavra de Deus para a sua vida. De dia e de noite, Deus vai fazer a obra, mas eu tenho que entender que é quem clama de dia e de noite. Então, se eu não agir a fé, não adianta: eu sou um escolhido, vou ficar aqui esperando tudo cair do céu. Não vai acontecer. Eu tenho que crer, orar e ir atrás. Tudo que é possível, que vem da minha vida, né? Seja abraçar isso que a gente está falando, as minhas atitudes, eu tenho que fazer. E o restante eu vou confiar que Deus fará, em nome de Jesus, amém? Então eu vou clamar, vou orar, vou lutar atrás daquilo que Deus me deu, mas eu vou acreditar
acreditar que vai se cumprir a palavra na minha vida em nome de Jesus, amém? Agora uma coisa que eu destaco aqui também, irmãos, sobre clamar de dia e de noite, que acontece também, que as pessoas clamam de noite. Como assim, pastor? Dia e noite, muitas das vezes na Bíblia, é comparado a luz e trevas, é comparado a dia de sol e dia de trevas, ou um momento bom, um momento ruim, assim por diante. E tem pessoas que, nossa, ela enfrenta um fundo de poço, um problemão, uma coisa ruim, ela corre para a igreja, ela vai pedir oração para meio mundo, ela não para de orar, ela sai do fundo do poço, ela esquece que existe Deus, e isso não é fé. Jesus diz: o dever de manter a fé, de não enfraquecer, amém? De manter a oração, a comunhão com Ele, manter com Deus uma intimidade. E Ele diz: clama de dia e de noite. Então você vai clamar de noite quando está tudo dando ruim, né? Tendo problema, tempo ruim, como se diz, está lá com uma dificuldade, uma aflição. Você vai orar, vai lutar, vai crer, vai vencer a aflição. Chegou o dia, está tudo bem, indo bem, você vai continuar orando, você vai continuar mantendo a fé. Muitas pessoas até clamam, mas quando está todo mundo desabando na cabeça dela, aí ela corre para a igreja, corre para todo mundo pedindo oração, e corre de um lado para o outro, e usa, né, a fé, usa, né, os pedidos, usa o nome de Jesus, porque eu preciso de socorro. Só que ela sai daquele problema, sai da noite, ela entra no dia e parece que esquece que existe Deus. E isso não é fé. Fé é manter a sua confiança em Deus. Está tudo bem, se mantém orando, se mantém crendo. Está passando dificuldade, vai se manter orando, vai se manter crendo e vai vencer em nome de Jesus, amém? Agora Jesus, diante de tudo isso, talvez você possa até pensar: pastor, o que isso tem a ver com a salvação, com a vinda de Jesus? Olha o que Jesus fala aí na parte final: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, que é Jesus, porventura achará fé na terra? Olha aí a pergunta de Jesus. Entre outras palavras, quando eu voltar, será que eu vou achar alguém crendo? Como essa viúva que não desanimou e lutou pela sua justiça, pelo cumprimento da palavra. Eu vou, quando eu descer aqui na terra, podemos entender dessa forma: quando Ele voltar, ou quando nós partirmos, Ele vai nos encontrar com esta fé. Se pergunte. Jesus disse: quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Achará ali alguém crendo, confiando, lutando, acreditando que vale a pena ser de Deus, que vale a pena ter comunhão com Deus? Achará fé na terra, Ele disse. Então olha como é importante nós estamos nessa fé, e como a gente viu, não enfraquecer. Qual é a parábola? O propósito: dever de não enfraquecer, orando sempre, não enfraquecendo, amém, irmãos? Então quando a gente vê que Ele chega a perguntar: quando eu voltar eu acharei fé na terra? Isso é um sinal de que quem manter a sua fé, manter a oração, manter o coração forte, é uma atitude de fé. E quando Ele voltar, essa pessoa então com certeza será salva em nome de Jesus, amém? Agora, se essa pessoa não seguir o caminho da fé, meu irmão, minha irmã, não se engane, essa pessoa não será salva. Ai, pastor Leonardo, está amarrado. É o que a Bíblia nos ensina. É impossível agradar a Deus sem fé.
Então eu só vou alcançar a eternidade e as bênçãos aqui na terra se eu manter essa fé no meu coração, em nome de Jesus, amém? Antes da gente orar, vamos dar um pulinho lá em Hebreus agora, no capítulo 10, fala um pouco sobre isso, para você entender melhor, para nós entendermos melhor, né? Hebreus 10, vamos lá no versículo 35. Deixa o pastor tomar uma aguinha aqui. Hebreus 10, 35 diz assim: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que, depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Então veja, confiança é fé. É que nem alguém te dá uma palavra. Quando você confia, você fica tranquilo, né? Sim ou não? Alguém te diz, ó, tal dia eu vou te dar tal coisa, sei lá, qualquer dinheiro, né? Alguma coisa que a pessoa vai dar, você confia naquela pessoa, que também a gente tem que cuidar isso aí, né? Maldito homem confia no homem, né? Mas aí é outro assunto. Vamos acreditar na confiança, né? Aí a pessoa falou, ela é uma pessoa correta, de palavra, você confia, amém? Agora traz isso para Deus. Deus fala na sua palavra que você é o escolhido, que Ele morreu para te dar vida e vida com abundância. Você acredita e confia ou não confia nessa palavra? Diz aqui, se você confia, você vai ter um grande galardão na eternidade. E diz aqui que esta tua confiança requer também paciência, porque muitas das vezes a gente quer as coisas no nosso tempo, e as coisas vão acontecer no tempo de Deus. Então quando eu confio, tenho paciência, mantenho a vontade de Deus na minha vida, eu vou alcançar a promessa. É o que diz aqui, ó, porque necessitais de paciência, para que, depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Então essa viúva alcançou a promessa, a justiça, porque ela foi firme, ela não desistiu, ela não perdeu a paciência, senão ela ia ser presa pelo juiz, né? Se ela xingasse o juiz lá, né? Ela não perdeu a paciência e desistiu. Ah, já vim aqui 10 vezes, esse juiz não me atendeu, vou largar de mão tudo. Não, Jesus fala que ela foi firme, insistente. Da mesma forma, nós temos que ter essa fé, permanecer na palavra, fazendo a vontade de Deus, confiando e pacientemente acreditando que a promessa vai se cumprir na nossa vida. Diz aqui, a promessa confia, né? Paciência até alcançar a promessa. Amém? Então seja aqui na terra, seja na eternidade, mantenha essa fé, essa confiança, porque você vai ter um grande galardão por isso. E uma coisa que diz aqui, irmãos, que fala sobre o tempo: o que é seu virá para sua mão. Se você fizer a vontade de Deus, se você clamar de dia e de noite, manter a tua comunhão, agradar a Deus, confiar, irmão, nada nesse mundo poderá impedir o que é teu. Nada. Às vezes tem lugares aí que coloca medo nas pessoas. Claro que a gente sabe que existe diabo, existe demônio, existe inveja, olho grande, essas coisas. Só que tem pessoas que ela é amedrontada, e muitas das vezes é dito que mesmo ela estando no caminho, o diabo pode fazer o que quer com ela. E isso não existe. Jesus disse que Ele venceu o diabo e Ele nos deu poder para nós pisarmos nele, e Ele não pode fazer dano algum em nós. Amém?
Então o que a gente entende? Se eu confio em Deus, o que é meu vai vir para minha mão, e não tem demônio nesse mundo, não tem pessoa, inveja, não tem praga, não tem palavras de pessoas nesse mundo que poderá impedir aquilo que é meu. Porque se eu manter a fé, o que é nosso virá. Amém, irmãos? E é o que diz aqui, ó: porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. O que há de vir virá e não tardará. Pode ser levado para o lado das bênçãos de Deus e pode ser levado para a eternidade. O galardão pela nossa confiança vai vir. Aqui na terra, você não vai ganhar o galardão pela tua confiança e comunhão com Deus. Vai ser um galardão eterno, algo extraordinário. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então vai ser algo gigante, maravilhoso. Agora, como diz ali, grande e avultado galardão. É um grandíssimo galardão. É algo que você nem imagina. A Bíblia diz que Deus faz além do que pedimos e pensamos. Vamos receber algo maravilhoso na eternidade. O que há de vir virá. Vai chegar esse dia, ou de Jesus voltar, ou de nós partirmos. Agora leva também para as bênçãos. O que é teu virá para a tua mão, e nada poderá impedir a tua vitória, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Então, levando isso aqui para o lado das bênçãos, o que é teu vai vir para a tua mão, aquilo que você vai alcançar na eternidade virá, e nada nem ninguém, nem demônio, nem pessoa poderá impedir a tua vitória. Agora, eu destaco isso aqui um pouquinho também, irmãos, para o lado da palavra de Deus, para o lado do cumprimento da palavra de Deus. Porque às vezes tem pessoas que ela acha que ela vai orar e vai impedir coisas de acontecer porque ela tem fé e porque ela ora. Por exemplo, humanamente falando, ninguém aqui tem o poder de impedir a morte. Sim ou não? Ninguém tem o poder de impedir a morte. Leva para o lado da pandemia. Quantas pessoas acham que ela vai orar e vai acabar com a pandemia no mundo? Mas para aí, é algo que é bíblico. Virão pragas, virão pestes. A palavra está se cumprindo. Eu creio que nós orando, Deus vai guardar nós e a nossa casa, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Agora é um cumprimento da palavra. Então o que há de vir virá. Vai vir peste, vai vir praga, vai vir terremoto, vai vir as coisas que já acontecem, que nós vemos o cumprimento da palavra. Vai vir. E o que nós podemos fazer? Nos manter na fé, manter o nosso coração forte, crendo em Jesus e alcançando as promessas dele aqui na terra. E se a forma ajudar pessoas, vai ser levando Jesus, para que ela também aceite Jesus, viva esse caminho de fé e seja abençoado. Você está compreendendo? Não vai ser uma oração que vai impedir a palavra de se cumprir. Outro dia eu até conversava com uma pessoa religiosa e ela quis dar a entender que uma oração fosse impedir, né, o Covid ou o vírus ou as pessoas de morrerem ou coisa parecida. Irmãos, se alguém morre, é a hora dela. Você não acredita que tudo está no controle de Deus? A Bíblia diz: nenhuma folha cai de uma árvore sem que Deus permita. Claro que a gente vai orar para Deus livrar, ter misericórdia, abrir os olhos daqueles que estão em trevas, eles enxergarem o caminho de Deus. A gente vai ter misericórdia, vai orar. Agora, não podemos ser uma pessoa sem sabedoria, achando que uma oração vai resolver o mundo inteiro.
Se fosse assim, o mundo inteiro estava salvo e tudo tinha se resolvido. A gente tem que entender que há situações que a palavra de Deus está se cumprindo, existe a maldade do homem, do ser humano, e isso é uma plantação, uma colheita, aliás, né, do que eles estão plantando. E o que a gente pode fazer é orar para os olhos deles se abrirem e nós nos mantermos na fé, porque Deus nos chamou para seguir o caminho da fé, para alcançar a eternidade com Jesus. Amém? Então, como está dizendo aí, um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará, seja levando para as bênçãos, ou seja levando para a eternidade, para a volta de Jesus, para o cumprimento da palavra, que nós já estamos vendo aí acontecendo muita coisa que a Bíblia já havia dito, que já tinha profecias de Deus, de Jesus se cumprindo hoje. Então está acontecendo, não tem como reverter e de alguma forma impedir, né? Vou impedir a pandemia, vou impedir a volta de Jesus. Nós temos que orar para sermos salvos e para salvar o máximo possível de pessoas em nome de Jesus. Amém, irmãos? Agora, para a gente ver que isso aqui está falando de fé, e lembra da parábola lá que Jesus conta, ele diz: quando eu voltar, acharei fé na terra? Olha o que ele diz aqui no 38, a palavra diz assim: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Você, meu irmão, minha irmã, foi chamado para vencer, para seguir essa carreira da fé e alcançar as promessas de Deus para a tua vida. Você não foi chamado para recuar, ou, como a gente iniciou falando, desfalecer, desanimar, voltar atrás no caminho. Não existe plano B. Você foi chamado para seguir o caminho de Jesus. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Não existe outro caminho. E é este caminho que vai te levar às promessas aqui na terra e a uma vida eterna com Deus. Amém? Mas pastor, se eu não tiver, tem a ver com a minha salvação. Olha só o que diz aí no versículo 39. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição. Você viu o que está dizendo aqui? Lembra, a minha alma não tem prazer naquele que recua. E aí o versículo seguinte ele diz: nós não nos retiramos para a perdição. Quem recua no caminho da fé, irmão, não se engane, está indo para a perdição, vai perder a sua alma, vai trazer consequências para a sua vida, porque Deus nos chamou para um caminho espiritual, um caminho de fé, de confiança na palavra de Deus. E aqui diz no 39: nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amém? Então Deus nos chamou para crer e conservar a nossa alma, alcançarmos a vida eterna, alcançarmos as promessas aqui na terra e a eternidade com Deus. Então, como eu volto a dizer, se eu acredito numa nova Jerusalém, numa cidade espiritual eterna, como que eu não vou acreditar que Deus pode me abençoar aqui? Se eu acredito numa eternidade, como que eu não vou acreditar que Deus pode cumprir as suas promessas? Se eu acredito na maior de todas, as menores serão fichinha. O que está acontecendo? Talvez eu estou recuando, eu não estou agindo no caminho da fé, talvez eu estou enfraquecendo,
Talvez eu não estou mais clamando de dia e de noite, mantendo a minha confiança. E quem sabe eu estou permitindo os boatos, as coisas que o mundo dizem contaminar a minha mente, e eu estou enfraquecendo na fé. Embora dentro da igreja, dentro da religião, a pessoa pode estar enfraquecida e não estar no caminho da fé. Então diz aí bem claro: quem recuar, a minha alma não tem prazer, e o que recua vai para a perdição. Então não podemos recuar. Você, meu irmão, minha irmã, não foi chamado para enfraquecer. Lembra que Jesus disse: o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Deus nos chamou e nós temos um dever. Eu não posso enfraquecer, eu não posso desanimar, eu não posso recuar no caminho da fé. Deus me chamou para conquistar promessas aqui na terra, e a maior de todas, que é a eternidade. Então vamos seguir esse caminho com fé, que a gente vai alcançar o melhor de Deus em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos aí que participaram. Deus abençoe, um grande abraço, até quarta.